E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a solução da fundação de um dos edifícios que eu fiz o cálculo estrutural aqui em Bauru, o Tribeca New York. Vamos lá? O edifício fica localizado no Jardim Planalto. Só para vocês se localizarem, aqui está a rodovia Marechal Rondon, aqui o trevo da Rondon, que dá acesso à Avenida Nações Unidas, aqui abaixo a Avenida Getúlio Vargas, paralelo a Getúlio, a pista do Aeroclube de Bauru, e aqui a Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, onde está localizada a Universidade de São Paulo. Você vindo aqui no sentido centro-bairro, quando a Otávio Pinheiro Brizola muda de direção, você tem dentro dessa circunferência em vermelho a região onde está localizado o edifício Tribeca New York. Dando um zoom, dá para enxergar melhor o edifício Tribeca New York, que fica na esquina da rua Baltazar Rodrigues com a rua Dr. Olímpio de Macedo. Subindo a Baltazar Rodrigues, nós podemos ver aqui o Tribeca. Olhando ele de frente, dá para ver que são 6 duplex. Basicamente, é equivalente a um prédio de 12 andares. Aqui, algumas imagens do Tribeca durante a construção. Ele é um edifício convencional, com vigas, pilares e lajes em concreto armado, e o fechamento em alvenaria com blocos de cimento. Naturalmente que foi realizada a investigação do subsolo por meio da sondagem do tipo SPT. Os dados da sondagem do SPT foram disponibilizados numa tabela da seguinte maneira. Aqui nós temos a profundidade em metros e aqui os resultados dos N's do SPT. Aqui a primeira leitura do furo 1, o SPT do furo 2, SPT do furo 3 e o SPT do furo 4. Foram ao todo 4 pontos de sondagem. Na sexta coluna temos o SPT médio, ou seja, você pega cada leitura a cada metro e faz a média entre os furos. Então, você soma primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, foram 4 leituras, divide por 4. E você obtém aqui o SPT médio. Aqui está arredondado para o próximo número inteiro. Então, basicamente, essa coluna aqui é a média desses 4 valores, metro a metro. E na sétima coluna, o SPT mínimo, ou seja, utilizando os 4 pontos de sondagem, eu tracei um furo só, que eu chamo de a pior das piores. Eu poderia analisar individualmente cada furo e chegar à conclusão de que determinado furo é o pior, apresenta os menores resultados de resistência. Entretanto, além de fazer a média entre esses furos para mim chegar no SPT médio, eu posso também criar um ponto de sondagem que é feito a partir dos piores resultados de todas as sondagens metro a metro. Então, eu venho aqui e vejo a leitura no primeiro metro dos 4 pontos. No primeiro metro eu tive 4, 4, 3 e 3. Qual que é o menor? 3. Então é o 3 que vai aqui. Na profundidade 2, eu tenho 3, 6, 5 e 4. Qual que é o menor? É o 3. Eu pego e coloco o 3 aqui. E eu faço isso metro a metro. Dessa maneira, eu obtenho um resultado de um furo hipotético, mas que está a favor da segurança. Essa sondagem é a que tem, ponto a ponto, os menores valores de resistência. Está completamente a favor da segurança. De repente, não é tão interessante do ponto de vista econômico, mas da segurança com certeza.
Seria possível também criar o SPT máximo, pegando os maiores valores metro a metro, mas isso é muito perigoso, pois essa sondagem hipotética, que eu chamaria de a melhor das melhores, ela não vai ser real. Você vai estar generalizando para toda a região os maiores valores de leituras que foram feitas de maneira linear, ponto a ponto. Estaria completamente contra a segurança e a favor da economia. É interessante que, dependendo, lógico, da confiança que você vai adquirindo com o passar do tempo, que você trabalhe com SPT médio, pois essa coluna representaria o que seria a solução ótima entre economia e segurança. Então, basicamente, SPT máximo, esquece. SPT mínimo, só se você tiver muito receio e não tiver com segurança alguma, se você quiser ser extremamente conservador. E SPT médio, o mais adequado. Entretanto, para isso você deve estar seguro e essa segurança só vai vir com base nas experiências que você adquirir ao longo dos projetos que você desenvolver. Com os valores médios do N do SPT e utilizando uma planilha de cálculo automatizada, eu determinei a capacidade admissível das estacas. As estacas utilizadas foram estacas escavadas, uma vez que não foi encontrado o nível de água. Essa planilha, você tem que colocar o diâmetro e o comprimento da estaca e ela dá os valores de resistência com base nessas informações. Então, para você saber metro a metro os valores de resistência da estaca, ou melhor, os valores de capacidade admissível da estaca, você tem que fixar um diâmetro e ir aumentando o valor do comprimento e testando os valores de comprimento e anotando os valores de resistência metro a metro. Então aqui, estão os valores médios do N do SPT, foram colocados nessa coluna. Aqui o tipo de solo predominante, que era uma areia siltosa. Aqui o diâmetro da seção transversal, 40 centímetros, mas aqui entrou em 400 porque a planilha pede o valor em milímetro. E eu fui testando aqui, para 2 metros, 3 metros, 4 metros, até 29 metros. A leitura do N do SPT, o furo foi feito até 30 metros, dessa maneira eu consigo obter o resultado até para uma estaca de 29 metros. Se eu quisesse obter o valor para a estaca com 30 metros, eu teria que ter o resultado do N do SPT para o valor correspondente a 31 metros de profundidade. Eu poderia até pegar o valor anterior para 30 metros e repetir para 31 metros, só para mim conseguir obter o valor de capacidade admissível para a estaca com 30 metros. Mas não foi necessário, né? Eu fui fazendo aqui de metro em metro até 29. E esses resultados que vocês estão vendo aqui é para a estaca com 29 metros de comprimento. Lá não precisou de tudo isso, mas como era um estudo inicial, eu fui obtendo os valores até onde era possível. Então, temos aqui Pedro Paulo Costa Veloso, Aoki Veloso, Decurto Quaresma, Alberto Henriques Teixeira e Urbano Rodrigues Alonso. Para cada um deles você tem a resistência pelo atrito lateral, pela ponta e depois a somatória dos dois, atrito lateral mais ponta. E depois os valores dotados do coeficiente de segurança. E o melhor, no finalzinho ela faz a média dos 5 métodos, está aqui embaixo, em média dos processos. E o valor a ser utilizado é esse daqui. Esse valor já está levando em consideração a média dos 5 métodos e também a aplicação do coeficiente de segurança. É interessante fazer uma análise. Você percebe que existem métodos que são mais conservadores do que outros. Se você pegar, por exemplo, aqui o Decurto Quaresma, olha a resistência pelo atrito lateral do Decurto Quaresma, 130 toneladas. Já do Pedro Paulo Costa Veloso, 277. Ou seja, mais do que o dobro.
Isso significa que o decurto Quaresma ele é extremamente conservador. Ó. Ele chega numa capacidade admissível para essa estaca 117 toneladas e meia. Enquanto que se você pegar aqui embaixo, ó, o Alberto Henriques Teixeira, que é o menos conservador, 185 toneladas, praticamente 70 toneladas a mais. Por isso que é interessante fazer com diversos métodos, porque esses métodos todos são semi-empíricos. Dessa maneira, quanto mais métodos você tiver e puder fazer uma média, mais dentro da realidade você vai se aproximar. Aí você não vai acabar fazendo algo tão conservador ou também tão perigoso. Dessa maneira, você chega num resultado aqui, ó, que é a média desses outros valores aqui. Muito mais razoável. Desta forma, foi possível montar esta tabela, que contém a capacidade de carga das estacas isoladas e também para 4 e 6 estacas agrupadas em um bloco de fundação. Uma observação importante é o fato da sondagem ter sido feita no nível 0, antes da escavação do subsolo. Desta maneira, durante a construção, com a escavação do subsolo e levando em consideração a altura do bloco de fundação, que por facilidade de execução foram todos feitos no mesmo nível, desconsiderou-se os 4 primeiros metros da sondagem, considerando como primeiro valor do SPT para cálculo da fundação como sendo aquele correspondente a 4 metros de profundidade, já que os valores anteriores de nada serviriam, já que foram descartados junto com a escavação do subsolo. Assim, nestas tabelas se encontram os novos cálculos da capacidade de carga das estacas em função do SPT, descontando os 4 primeiros metros, e também sem considerar o efeito de grupo e depois levando em conta o efeito de grupo. Lembrando que o efeito de grupo é a perda da eficiência das estacas em virtude destas estarem agrupadas em um mesmo bloco de fundação. Após a análise dos valores reativos junto à base dos pilares, foi possível, analisando esta tabela mais à direita, obter as soluções para as fundações. Vejam que eu destaquei em negrito os valores das capacidades de carga para blocos sobre 4 estacas de 13 metros, blocos sobre 6 estacas de 13 metros e blocos sobre 6 estacas de 20 metros. Isso vai ficar mais claro agora ao ver a planta de locação dos pilares e blocos de fundações. As fundações do edifício foram divididas em 3 grupos. O grupo G1, com fundações para até 200 toneladas. O grupo G2, com fundações de 201 toneladas até 300 toneladas. E o grupo G3, com fundações de 301 toneladas até 400 toneladas. No caso de alguns pilares, devido à proximidade, os mesmos ficaram sobre uma mesma fundação. São eles 3 e 5, 4 e 6, 9 e 11, 10 e 12. Assim, somamos os carregamentos destes pilares para serem absorvidos pela mesma fundação. Percebam que os valores das cargas nos pilares vindas da estrutura são valores de cálculo, ou seja, aqueles dotados de um coeficiente de segurança. As fundações, por sua vez, já possuem um coeficiente de segurança elevado, algo em torno de 2. Devemos, então, ter o bom senso de transformar os valores de cálculo que vêm da estrutura em valores característicos, ou seja, sem coeficiente de segurança, antes de calcularmos as fundações. Para tanto, basta dividirmos os valores por 1,4. Senão, estaríamos sobrepondo 2 coeficientes de segurança, ou seja, aumentando primeiro os valores em 40%, para depois aumentar os valores resultantes em mais 100%. Isso seria um absurdo. Feito isso, e analisando os valores, os pilares 1, 2, 13 e 16 se encaixam no grupo 1. Os pilares 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 se encaixam no grupo 2. E os pilares 7, 8, 14 e 15 se encaixam no grupo 3.
Lembram das composições para a solução das fundações? Pois bem, estes valores foram escolhidos na tabela por apresentarem proximidade aos valores atuantes nos pés dos pilares, junto às fundações. Assim, percebam que os valores admissíveis para os carregamentos sobre as fundações são ligeiramente maiores que os carregamentos atuantes sobre elas. Os valores estão arredondados para o próximo número inteiro. Qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo e analise com mais calma para entender direitinho o que foi feito. Mas olhando agora as locações dos elementos nos próximos slides, ficará mais claro a solução da fundação. São 16 pilares ao todo no prédio. Os pilares dos cantos ficaram sobre os blocos de 4 estacas de 13 metros de profundidade. Na extremidade superior e nas laterais, os pilares ficaram sobre os blocos de 6 estacas de 13 metros de profundidade. E na extremidade inferior e no centro, onde estão localizados os pilares parede, os blocos são de 6 estacas com 20 metros de profundidade. Aqui temos imagens do detalhamento e das armações das estacas no projeto. E aqui temos imagens do detalhamento das formas e das armações dos blocos de fundação no projeto. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado e nos vemos novamente em breve. Um forte abraço a todos vocês!